Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós vamos ler aos poucos o texto e vamos já explicando o eixo. Eu vou ler Atos 15, do versículo 1 até o versículo 5 a princípio. E conforme for a nossa disponibilidade de tempo, a gente continua a leitura até o término do concílio de Jerusalém, enviando as cartas para as igrejas. Todos acharam? Atos 15. Você pode permanecer assentado mesmo, até porque vamos ler outros, vamos continuar a leitura, então pode permanecer como você está. A palavra de Deus, irmãos, nos diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não os circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegados a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Amém? Irmãos, a igreja, ela cresce, ela prospera, a igreja triunfa, mas a igreja, ela sempre enfrenta a adversidade. Sempre há alguma luta, sempre há algo a vencer. E quando a gente vê essa primeira viagem missionária de Paulo, na verdade a expansão do Evangelho até aqui, histórias de bênção, o grupo sobe de 120 irmãos para 3.000, depois chega a 5.000, em Samaria, pregando através de Filipe, o Evangelho é pregado através de Filipe, multidões atendem unânimes. Paulo tem aqui, no capítulo 13, diante de sua primeira viagem missionária, saiu de Antioquia. Antioquia é uma igreja gentílica, uma igreja totalmente gentílica. Ele sai enviado por essa igreja, tem sucesso na sua viagem missionária, como vimos até o estudo passado, com a cura de um paralítico, com o povo crendo, com o procônsul Sérgio Paulo crendo. E quando eles retornam da viagem, quando eles contam o seu relatório, a alegria, a satisfação, a contentamento, tudo é uma festa, mas nós não podemos dizer que são só flores. Não podemos dizer, é só vitória. Sempre há algum problema. E vai ser assim, enquanto formos a igreja militante. Nós só seremos a igreja triunfante na glória. E veja bem, estão crendo, gentios estão aceitando, o Evangelho está se expandindo. Aquela agenda dada, entregue por Jesus em Atos 8, está se cumprindo. Glória a Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso está sendo feito. Só que
certa divisão. Por quê? O Evangelho veio primeiro para os judeus. Mas desde o Antigo Testamento, e a gente tem estudado Isaías aqui, no sermão de domingo, Jesus é luz para os gentios. Os gentios vêm, os gentios são incluídos. Israel foi escolhido para ser bênção para as nações, desde a chamada de Abraão. Abraão, ele seria uma bênção, e disso serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso não demorou a entender isso. Então, com a pregação do Evangelho, o vídeo de Jesus, não havia ainda uma programação até aqui para atingir os gentios. A gente começou pregando em sinagogas, mesmo porque era um lugar propício para ser aceitado o Evangelho. Mas agora, o Evangelho está crescendo de uma maneira grandiosa entre os gentios. Nós temos uma igreja em Jerusalém e nós temos uma igreja em Antioquia. Essa igreja de Antioquia está mandando missionários para a Galácia, está fazendo viagens, tem muitos gentios se convertendo, né, se alegrando. Lembra de Atos 13, 48, quando eles vão para os gentios, eles iam para os gentios, porque Jesus era luz para os gentios. Ele diz: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, creram todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Aí vem alguns lá de Jerusalém, para Antioquia. Veja bem, eles fazem uma viagem de cerca de 400 quilômetros, semanas de viagem, para ensinar uma coisa que perturbaria a paz da igreja, e que, na verdade, decidiria o destino do cristianismo. Se o cristianismo seria só mais uma seita judaica, uma seita dos fariseus, uma seita dos saduceus, dos zelotes, etc., ou se o cristianismo se tornou um novo Israel de Deus. O que esses irmãos ensinavam? Vindo da Galileia, vindo de Jerusalém. Interessante é a forma como o texto apresenta. Eu creio que não seja pejorativo, mas hoje no nosso linguajar não seria pejorativo, né? Certos indivíduos, vindo lá da Judéia, né, eles ensinavam uma coisa errada, que a gente vai falar aqui no diálogo. Bem, vamos dizer, logo de início, que eles não representavam os apóstolos, que eles não representavam os presbíteros, eles representavam alguns, mas eles não representavam a igreja. E logo de início, a gente faz bem se a gente aprender isso. É necessário que a gente saiba o que é a posição da igreja e o que é a posição de alguns, na doutrina, nos costumes, no comportamento. Talvez até como tratamos a escola dominical de domingo, por isso em relação à acolhida, até em relação à acolhida. Diz: a igreja não é receptiva. Mas, por exemplo, aquele irmão ali que você deu o azar de encontrar, ele não foi receptivo, mas a igreja todo é receptiva. Então, esses irmãos, esses servos, indivíduos, eles não representavam os apóstolos. E o que eles ensinavam, irmãos? Se não vos circuncidares, vocês não podem ser salvos. Se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Vocês não peguem de Antioquia e dizendo para Barnabé e para Paulo e Barnabé, que eles, quando pregassem o Evangelho aos gentios, que eles não pudessem pregar, podem pregar, mas não se esqueçam de dizer que primeiro tem que se tornar um judeu, tem que ser circuncidado, porque senão nada vai aproveitar, porque a salvação é dos judeus, a salvação veio para os judeus. E Paulo e Barnabé se opuseram com firmeza a esse conceito. Os judeus eles estavam, melhor dizendo, dispostos a aceitar os gentios, desde
a salvação de alguma forma é pelas obras da lei, pela circuncisão, pela observação de ritos, de festas, de datas, de dietas. Bem, Lucas diz que eles creram. Lucas diz que eles creram. Outros vão dizer, não, mas eles só estão escolhendo um lado. Se você lembrar dos estudos que a gente tem feito hoje, entre os judeus, as duas maiores seitas do judaísmo, os fariseus e os saduceus, eles tinham uma oposição, eles tinham uma guerra entre eles. Qual era essa guerra? Os saduceus não criam na ressurreição, não criam nos profetas, não criam em anjos. Os fariseus, por suas vezes, criam não só no Pentateuco, mas os profetas, criam na ressurreição, criam em anjos. Tanto é que Paulo havia usado isso para dividir, ou vai usar futuramente, para dividir o grupo ali do Sinédrio. Eu estou sendo julgado a respeito da ressurreição. Ele sabia que os saduceus não criam. Então os fariseus estariam assim, essa seita do Nazareno, esse pessoal do caminho, eles estão mais para o nosso lado que para o lado dos saduceus, porque eles creem na ressurreição. Aí, discussões à parte, Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, ele diz que esses fariseus creram, eles creram. E isso não é muito difícil a gente entender, porque quando a gente crê, a gente é convertido, a gente não aprende tudo de uma hora para outra. Se não está lá, eu sei todas as doutrinas. É comum, pessoas que vêm de outras religiões, de outras denominações, de outros campos, guardarem alguns trejeitos, vamos dizer assim, algum linguajar, e até alguns pensamentos da sua antiga fé, ou do seu antigo modo de vida. Mas com o tempo isso vai passando. Com o tempo isso vai passando. Por quê? Você vai aprendendo. Alguns demoram mais, Paulo falou que pelo tempo decorrido escrevendo a igreja de Corinto, vocês já eram para ser doutores, mestres, mas ainda precisam receber leite. Eu queria falar que vocês foram espirituais, mas não pude. Ainda tenho que falar como carnais. Leite vos dei. Mas é natural que no início a gente tenha que aprender. Por isso que algumas vezes nas cartas, inclusive quando fala da eleição de diáconos, de presbíteros, ele diz que não seja neófito, para não se ensoberbecer. É necessário adquirir uma certa maturidade. Então, não é difícil a gente ver que esses homens, os fariseus, eram crentes, tinham crido, mas ainda estavam mal orientados. O fato é que causaram um grande problema. Paulo e Barnabé resistiram a ele, e isso acontece, porque as pessoas ficam de ônibus, chegam a circular, e vem assim falando, estou aqui para consertar tudo. Está tudo errado. Vocês estão pregando aí, pessoas assim, mas estão esquecendo a circuncisão. Se ficassem quietinhos, aprendendo, observando, iam ter feito bem melhor. Mas Paulo e Barnabé resolvem que tem que recorrer, nossa expressão, para ficar bem presbiteriano, recorrer a uma instância superior. Eles vão lá, Jerusalém. Mesmo porque, nós falamos logo no início, esses homens, certos indivíduos, vindo lá de Jerusalém, eles vinham onde que era a suposta sede da igreja, tudo começou, mas eles não representavam os apóstolos. Vamos ouvir da fonte. Então, seguiu Paulo, Barnabé, alguns irmãos, esses judeus, representantes fariseus, convertidos, e foram até Jerusalém. Porque, a despeito deles, da precipitação deles, se você chamar assim, o problema existia. Por quê? Você imagina, você é criado a vida toda entendendo que você não pode
carne de animais, o porco, né? Você tem que guardar o sábado, você tem que guardar os dias de festa, você tem que guardar a lei de Moisés, e de repente, tudo isso é mudado, né? Mesmo porque os judeus, eles continuaram, os judeus convertidos, continuaram com algumas práticas judaicas. Os apóstolos continuaram. Por vezes a gente vê eles no tempo, na hora terceira, na hora nona, ou seja, nas horas das orações. Paulo, ele faz voto. No templo, lá antes da sua prisão em Roma, ele faz voto. Não, em Jerusalém, perdão. Paulo, ele, numa das suas viagens, ele quer cronometrar a viagem de tal maneira que ele chega em Jerusalém até da Páscoa. Então, os judeus continuavam observando alguns ritos judaicos, mas sabendo que aqueles ritos não eram para a sua salvação, que a salvação era só através de Jesus. A grande questão, o grande debate era: e os gentios têm que observar essa lei também? E aí eles sobem para o concílio, para Jerusalém, e aí nós temos que chamamos o primeiro concílio da igreja, e outros seguiram, e até hoje, né, na nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando a gente tem casos novos, né, o presbitério vai tratar de casos novos, em relação à doutrina, ele pode submeter esse caso também aos conselhos superiores, né? Então ele faz subir para que a igreja tenha um consenso geral. Então, a gente vai ler agora, eles chegando, eles foram acompanhados pelos irmãos até certo ponto, e chegaram a Jerusalém, e foram muito bem recebidos pelos apóstolos e pelos presbíteros. Aí já começa a formar aí a igreja presbiteriana, né? Pelos apóstolos e pelos presbíteros. Vamos ler? Por Deus, irmãos, acompanhem do versículo 6 em diante. A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nós, nem nossos pais puderam suportar, nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que foram. Eles debatem a questão, eles discutem a questão, há um grande debate, nós podemos presumir um debate acalorado. Pedro, como líder da igreja, ele usa a palavra. O parecer de Pedro foi de suma importância. E a gente recorda a trajetória de Pedro. Pedro era judeu. Pedro, podemos dizer, antes, ele até pensava como esses fariseus. Quando ele tem uma visão, ele é persuadido pelo Espírito de Deus a mudar. Ele é trabalhado, ele é preparado por Deus para mudar. Você deve ter lembrado, nós estamos aqui, ele estava lá na casa de Simão do Curtidor, e isso já era um avanço. Um progresso judeu estrito. Não se hospedaria na casa de um homem, Simão, cujo sobrenome, né, era Curtidor, trabalhava com animais mortos, estava em constante estado de impureza cerimonial. Mas ele só hospeda na casa desse homem.
está esperando a refeição, a hora sexta, ao meio-dia, ele sobe ao eirado, parte de cima da casa, para orar, e ele tem uma visão, um sol branco que desce, cheio de todos os animais imundos. E Deus diz para ele: Pedro, mata aí. E a palavra de Pedro, ele objeta isso, ele truca, dizendo: o Senhor tem comido coisa pura. Isso acontece por algumas vezes, 3 vezes. E aí o sol some de Deus. E ato contínuo, chega lá os homens enviados por Cornélio. Cornélio estava orando, era temente a Deus, ele é conhecido pelo temor a Deus, pelas obras que faz ao povo. E ele teve uma visão e o anjo mandou a gente chamar para que a gente quer ouvir o que você quer dizer. E embora fossem gentios, ele levantou e foi. Ele entendeu o significado da visão. E quando ele chega lá, Cornélio chega até a porta, porque o judeu entrava na casa do gentio, e Pedro entra. Já a mudança. E quando ele está pregando, o Espírito Santo desce sobre todos os que estavam ali. E aí Pedro os batiza. E ele repete essa experiência pelo menos 3 vezes. Ele diz essa experiência pelo menos 3 vezes. Ele relata essa experiência pelo menos 3 vezes. A importância dela. E a justificativa de Pedro, quando foi questionado em relação a isso, foi: como nós poderíamos negar o batismo àqueles que receberam o mesmo dom que nós? Quer dizer, não há diferença. E ele entende que não há distinção entre judeu e gentio. Tanto é que eles estão aqui: não é lícito colocar julgo sobre os gentios. Não fala gentios. Não é lícito colocar esse julgo sobre os discípulos. São nossos irmãos, são discípulos. Não há distinção. Não há distinção. Inclusive Pedro, a gente chama Paulo é o apóstolo dos gentios, mas Pedro diz que no início foi separado para isso. Ele aqui, como apóstolo, como oficial, vai e prega lá Cornélio e suscita aí essa primeira fagulha, essa inteira do debate. Diz: olha, os nossos pais não conseguiram carregar esse jugo, nem nós conseguimos carregar esse jugo. Nós não vamos pôr sobre os discípulos. Esse jugo já foi levado sobre Jesus. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. A salvação é pela graça do Senhor Jesus. Se, irmãos, eu falei aqui, nem falei, que isso era até entendível entre os primeiros discípulos, entre os fariseus convertidos, nessa dificuldade, não é entendível, mas é comum que até hoje tem crente pensando igual aos fariseus. Não digo nem em relação a ter se circuncidado, não é isso. Mas que continuam fazendo distinção entre gentios e judeus. Não é comum você ver alguns irmãos falando: mas Israel, mas os judeus. Irmãos, não há distinção em Cristo hoje. Não há distinção. A igreja é o Israel espiritual. A igreja é o Israel de Deus. Se alguém for salvo, seja judeu, seja gentio, seja de que nacionalidade, etnia for, ele só vai ser salvo através do sangue de Jesus. Não há distinção. Em Cristo não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher. E a gente podia estender essa lista. Paulo disse: mas todos somos um em Cristo. Só a graça de Jesus. Só o sangue de Jesus. E aí a gente fica, hoje na igreja, enfrentando essas dificuldades. Tem algumas igrejas que você entra que parece que é um culto judaico, né? Tem que ter um candelabro, tem que ter a mesa, tem que ter os pães da propiciação. O culto, ele, quanto mais simples, quanto menos elementos tiver, melhor. Por quê? Porque a gente tem que adorar
Cristo é a glória de Deus. Só a Deus glória. Nós vamos continuar a leitura. Se o parecer do Pedro foi importante, Pedro aprendeu, né? Pedro ele teve essa visão, mas depois, quando ele está com os judaizantes, talvez até para não escandalizar, né? Ele evita comer com os gentios, ele é repreendido também por Paulo, mas aqui ele mantém a sua posição, né? Ele é filho, ele diz, olha, eles receberam o mesmo Espírito que nós recebemos. Como vamos dar o batismo? Não é necessário mais nada. Lembra de Paulo, antes de continuar a leitura, falando aqui da circuncisão? Eu falei que os judeus continuavam se circuncidando. Paulo ele tem dois casos, ele trata dois casos de maneiras diferentes. Isso mostra que não é o rito que é importante. O rito, a ausência dele, é o significado que ele tem. Quando ele chama, ele vai Timóteo para acompanhar, ele circuncida Timóteo. Para que Timóteo tivesse acesso livre a ter justiça de Deus. Porque Timóteo era meio judeu. Ele era judeu por parte de mãe e romano por parte de pai. Era sua avó, Lóide, Eunice, avó e mãe. Então, ele deixa que Timóteo seja circuncidado. Já Tito, quando querem circuncidar Tito, ele diz de jeito nenhum. Porque Tito era um gentio. E aí entrava exatamente essa questão aqui, de que para ser salvo tem que ser circuncidado. Ele falou, não, de jeito nenhum. Não vai ser circuncidado. Nós não vamos anular a graça. De forma alguma. Não há incoerência em Paulo. Há discernimento. Há julgamento. As coisas elas não podem ser julgadas de maneira geral. Por quê? Porque ela tem aspectos específicos, diferentes. E assim que Paulo tratou, e assim que nós devemos tratar hoje também. Conforme dizem, né? Cada caso é um caso. E é verdade. Até nos tribunais, nos nossos tribunais eclesiásticos, tem as suas atenuantes e agravantes. Cada caso é um caso que tem que ser discutido, analisado de acordo com a sua especificidade. O fato de mandar a causa a Jerusalém é algo bom que nós também lidamos, nós mandamos a Jerusalém, mas decidir, e a igreja por isso teve isso, decidir como um colegiado. Aí a hora você fala assim, fala Deus! Decidir como um colegiado. Barnabé e Paulo resistiram e podiam dar ali a palavra final, mas resolveram apelar para Jerusalém. Olha só, para a gente conseguir apaziguar a questão, já que nós somos um já do debate, nós vamos apelar para os apóstolos, para os presbíteros. Vamos tratar isso de maneira conciliar. E é assim que nós fazemos. Não é um pastor que bate o martelo, um presbítero que bate o martelo, irmãozinho X, ou irmãozinho Y, e fala assim, nós vamos tratar do conselho. Vamos tratar do conselho. E se o conselho não decidir, vamos mandar para o critério. Sempre com mais pessoas, e pessoas mais preparadas, envolvidas, para dar a resposta que seja equilibrada, que seja razoável, que seja bíblica, que seja para buscar a paz da igreja. O parecer de Tiago vai mostrar isso. Para buscar a paz, para buscar a conciliação. E a palavra dele como líder, porque parece que o verdadeiro líder da igreja de Jerusalém, uma das colunas, era Tiago. Tanto é que quando se foi Paulo, Pedro, foi Pedro, que na sua prisão ali, prestes a ser morto por Herodes,
esse negócio de ser comida de bicho, ele é solto, ele é só, diz a igreja e abre o Tiago, né? A referência de Tiago, parece que Tiago é o líder realmente da igreja em Jerusalém. Bem, vamos ver aqui o parecer de Tiago. Deixa eu me situar aqui no horário, deixa eu passar o versículo de número 12 em diante. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantá-lo-ei, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem, em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde habitam todos os sábios. Olha o parecer do Tiago. Algumas coisas podemos ver aqui e fazemos bem em mudar, quando Paulo e Barnabé começaram a falar e relatar o relatório da sua viagem missionária, como Deus fez, prodígios, sinais, como a palavra foi pregada, como os gentios creram. Quando eles começaram a falar, todos silenciaram. Isso é difícil acontecer hoje, não é? Difícil, o vovó dizia, né? Quando um fala, outro puxa a orelha, né? E a gente tem muita dificuldade. Não somos burros, não, né? Nem precisamos puxar a orelha. Mas quando outro fala, é bom que a gente ouça. Isso é uma grande dificuldade. E não importa o quanto caro, entre aspas, como estudado a pessoa é, né? Essa falta de educação às vezes se repete, né, em muitos lugares e até na igreja. Quando a gente não ouve o outro, a gente não pode discernir e julgar de maneira adequada. Bem, todos ouviram. E aí a gente vai falar Tiago, o líder da igreja. Tiago aqui é o irmão de Jesus. Tiago é conhecido pela sua piedade. Tanto é conhecido pela piedade que esse Tiago, irmão de Jesus, é chamado, denominado Tiago, o justo. Tiago é um homem de oração, um observador da lei. Tiago era um homem tanto de oração, que ele é apelidado também, chamado por alguns, de joelho de camelo, né? Porque os seus joelhos, segundo a tradição, ele eram duros, né? De tantas vezes, de tanto tempo que ele permanecia em oração de joelhos. Não é esse Tiago, né? Uma das colunas da igreja. Está falando, o parecer dele é de suma importância. Então ele relembra, olha o discurso dele. Ele relembra o que Pedro falou. Mostra no mínimo que Tiago escreveu. Tiago, né? Tiago escreveu Tiago. Capítulo 3 de Tiago foi ele que escreveu, né? Foi ele que deu todo mundo seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para assinar, porque ele não produz a justiça de Deus, né? Foi ele que escreveu sobre o poder da língua. Então ele está ouvindo. E no discurso dele, ele repete o que Pedro falou. Ele repete o relatório de Tiago e Barnabé. Ele parece que ouviu muito bem também os fariseus convertidos. O discurso dele revela que ele ouviu. E aí ele dá um parecer bíblico. Olha,
os chamados gentios, né? Os gentios têm ouvido a voz de Deus, têm crido, vamos fazê-los. Ele está citando os profetas. E ele concorda com o parecer de Pedro, de não se colocar junto sobre os gentios. Mas veja bem o que ele disse. Não vamos colocar nenhum jugo, mas vamos escrever cartas dizendo apenas isso: que se abstenham do sangue, né, de animais, do sangue, da carne de animais sufocados, da carne de animais oferecidos aos ídolos e das relações sexuais ilícitas. Então, aquilo que era um grande problema para o judeu entrava na casa de um gentio, dentre outras coisas, e sentava para comer com ele, porque o gentio não tinha assim, essa questão dietária. Então, o judeu, vou comer aqui, não posso estar comendo uma carne sacrificada aí, uma carne com sangue, uma carne que não foi abatida conforme o rito judaico, que não deixou o sangue escorrer, né? Então não comia o judeu por isso. E era necessário que tivesse comunhão. Então a gente não vai colocar nem peso, né? O gentio não tem nem peso, nem que ser. Mas, evita comer carne, você não come carne sacrificada aí. E era um problema no primeiro século. Por quê? Porque nós somos cristãos, uma ilha cristã, no meio de um oceano pagão. Em cada templo pagão havia sacrifício. Parte da carne era consumida, né? Parte era devolvida ao ofertante para comer com os seus amigos no templo, na sua casa. Parte era dada aos sacerdotes. Então, você podia ser convidado para um banquete na casa de alguém, comer carne sacrificada aí. Ou então você podia simplesmente comprar no mercado, porque os sacerdotes vendiam. Você só vou comer essa carne toda, não tem dinheiro, né? Vendia no mercado. O mercado vendia livremente carne sacrificada aos ídolos. Então ele faz e a relação sexual e disse que o mundo era moral. Nos abstém disso. Então o que Tiago procura, de certa forma? Ele procura um meio termo. O parecer agrada a todos. O Paulo e Barnabé ficam satisfeitos, não precisa ser consultado. A salvação é só pela graça. Mas, para a convivência, evita essas coisas. Olha que sabedoria. Olha que verdadeiro conciliador. E às vezes a gente precisa fazer isso. Em relacionamento, lógico que somos um como o corpo de Cristo. Às vezes a gente precisa ceder, nem tanto um lado, nem tanto outro. Você chega a por isso que não é possível, Você chega a um consenso, você concilia as coisas. E aí o que eles fazem? Eles mandam cartas. Quer dizer, a decisão é a decisão escrita. Agora não é fulano disse, Beltrano falou, não são certos indivíduos que vêm de Jerusalém que estão falando. Então, isso aqui, que a gente está trazendo aqui, é o parecer da igreja. Estavam lá os apóstolos, estavam lá os presbíteros, estava Paulo e Barnabé, os comissionados aos gentios, estavam os fariseus, vários fariseus convertidos, estava todo lá. Então foi a igreja que decidiu isso. E aí eles mandam a carta. Eu vou fazer o contrário, vou falar e depois agora eu vou ler. Mandam cartas. Só que eles não mandam só a carta, porque além apesar da carta ser boa, e a palavra escrita, você vê ali algo palpável, muitas e muitas vezes algo só escrito torna-se frio e pode ser mal entendido. Eles mandam 2 líderes da igreja de Jerusalém portar essa carta. Ele não mandou um mensageiro, manda o garoto aqui de Ricardo. Não, eles mandam 2 homens, Judas e Silas, portando a carta. E eles leem, eles explicam e eles levam palavras de consolo às igrejas. Veja só, aquilo que podia ser
fator, a gota d'água para dividir a igreja, você tem duas igrejas, uma igreja judia e uma igreja cristã, né? Agora é algo que une a igreja, né? É algo que consola a igreja, é algo que conforta a igreja. E isso eu disse, a gente sempre tem uma luta, mas a gente precisa da graça, da sabedoria e do discernimento de Deus para transformar esses problemas em bênçãos. Como nós lemos lá no Salmo 84. É o homem que vai de força em força, de fé em fé, é o homem abençoado que, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Eu vou ler aquilo que eu já falei, para a gente chegar aqui ao término dessa parte, e semana que vem iniciarmos, ainda no capítulo 15, mas sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Vamos lá, a partir do versículo 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja. Lembra que eu falei? Com toda a igreja. Agora não são certos os filhos. Agora não é uma parte falando por tudo. Agora é o todo falando. Com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviados, juntamente com Paulo e Barnabé. Não mandam só Paulo e Barnabé, não. Paulo e Barnabé não eram confiáveis? Não é que não eram confiáveis. É que Paulo e Barnabé podia dar a entender a alguns fariseus convertidos, só falando de modo próprio, só defendendo aí vocês creem. Então mandaram com eles outros. A Antioquia foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Olha aí, homens notáveis entre os irmãos. Não mandaram um garoto de recado, não mandaram qualquer um, portando a cara. Mandaram homens notáveis. E é assim que a gente faz quando quer que as coisas aconteçam, né? A gente põe como representante à altura, né? Para poder explicar, para poder dirimir as dúvidas, explicar os detalhes, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto saber que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, tem gente que fala pela liderança essa autorização, né? Vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem chegados a pleno acordo, achei que palavras boas e fortes, pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, como nosso amado Barnabé e Paulo. Paulo e Barnabé são amados, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conferem, você vê quem é quem. E eles têm exposto a vida, a perigo de morte em nome de Jesus. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente nos dirão também essas coisas. O que a gente escreveu aqui, eles vão relatar também. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardarmos. Saúde. A leitura da mensagem. Os que foram enviados desceram logo, prontidão, não há postergação, desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra
pareceu bem ao Espírito e a nós também. Quer dizer, nós somos espirituais e somos humanos. Nossos pensamentos são dirigidos por Deus. Quando a gente toma uma atitude, e essa atitude, toma uma decisão, não é só uma decisão espiritual, é uma decisão humana também, pareceu bem ao Espírito e a nós também. Então, que a gente peça a Deus hoje sabedoria. Por quê? A divisão lá, o problema entre os irmãos, era questão da circuncisão. Não é o nosso problema hoje. Mas existe, e existirão até Jesus voltar, outros problemas que podem ameaçar a igreja, que agiramos com a mesma vontade, com a mesma sabedoria, com o mesmo discernimento, com a mesma prontidão, determinação, buscando a paz, como esses irmãos o fizeram. Amém? Semana que vem a gente continua a leitura aí